A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando no livro de Esther. O livro de Esther tem muito a ensinar a mim e a você. Hoje vamos para o capítulo 8, do 1 ao 16, onde o tema é: o decreto de Deus é perfeito, porque sabemos que ontem Amã foi morto, foi enforcado, na forca que preparou para Mordecai. Só que agora tinha que ser feito outro decreto, porque lembra do decreto de Amã? Mas Deus transforma a maldição em bênção. É só a gente ter calma, é só a gente adorar, é só a gente exaltar, é só a gente glorificar o nome do Senhor nas horas mais difíceis. Bete, para mim não está sendo fácil. Peça força a Deus e calma. Ele é o príncipe da paz, ele te dá. Amém? Vamos ver aqui? Na Bíblia está o decreto em favor dos judeus. E eu coloquei: o decreto de Deus é perfeito. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu a rainha Esther a casa e os bens de Amã, o inimigo dos judeus. Mordecai foi apresentado ao rei porque Esther contou que Mordecai era seu parente. Veja que tudo tem a sua hora certa. Agora chegou a hora da verdade. Esther contou a verdade sobre a sua parentela, sobre o seu parente Mordecai. O rei deu todas as bênçãos de Amã a Esther, porque Deus transforma a maldição em bênção. Não é Bete que está falando, é a palavra que diz isso. Então o rei tirou o seu anel de sinete, que ele tinha tomado de Amã, e deu a Mordecai. Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do poder de Deus? Porque veja, Amã estava pronto para matar Mordecai. A cisterna, a forca que Amã estava lá preparada foi para ele mesmo. E agora os bens de Amã, o título de Amã, o emprego de Amã foi para Mordecai. Porque Deus é justo. Ele não tem um culpado por inocente. Seja o que for que você está passando, é hora de ter calma e orar. É hora de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Depois Esther se julgou aos pés do rei e chorando pediu que anulasse a ordem de Amã e dessem de Agar, o descendente de Agar, e que não deixasse que o terrível plano de Amã contra os judeus fosse executado. Esther ali mais uma vez clamando pelo seu povo. Veja que o fato de ser rainha, de ter todas as honras, não mudou seu caráter, sua essência. Porque ela sabia que ia chegar o dia daquela matança, não é verdade? E ela se jogou aos pés do rei. Isso nos ensina a se jogar diante de qualquer situação aos pés do mestre. Porque o Senhor tem solução para qualquer situação. O segredo é não se desesperar. O ventilador aqui está saindo meu cabelo. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther e ela se levantou e ficou diante dele de pé. Esse cetro do rei representa a misericórdia, a bondade, a grandeza, a fidelidade de Deus. Deus tem um cetro para nos jogar, para dar livramento, para proteger, para abençoar, para abrir portas. É só se jogar nos pés dele, como fez Esther. Então disse: se for do agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade, e se o Senhor achar que eu peço, o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã, a ordem que o filho de Amedata, a descendente de Agar, deu para que o rei inteiro, todos os judeus sejam mortos, no reino inteiro. Pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. Esther tinha uma integridade fora do comum. Esther era rainha, né? Mas Esther estava preocupada com o seu povo. A Bíblia diz: chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Não adianta você estar bem e não interceder por quem está precisando. Ela que fez uma intercessão, mas ela intercedeu diante de um homem da terra. E a gente intercede pela nossa vida, pelos nossos, por uma causa, diante do rei, dos reis, que é o Senhor. E o rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eu mandei enforcar Amã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus
e deixar todos os seus bens a Ester. Mais uma ordem dada em nome do rei, carimbada com um anel real, não pode ser anulada. Porém, escreva o que quiserem aos judeus, assinem em meu nome e sele a carta com meu anel. Ele quis dizer que aquela lei não poderia ser revogada, mas, porém, eles podiam colocar uma emenda na lei, como hoje se faz, né? Lá no Congresso, com os deputados, senadores, tem emenda, tem um decreto do presidente, e nessa época tem essas leis. Não existe decreto que o Senhor não mude, com o seu porém, com o seu milagre, com a sua grandeza. O decreto do homem é infalível muitas vezes na terra, mas o decreto de Deus não. Ele traz à existência o que não existe e o que não é, ele faz ser. Ele pega documento e anula. Ele pega o documento que está em cima, que é grande, bota embaixo, e o de baixo bota em cima. Só é você crer. Porque aqui tudo isso aconteceu. Imagina o Rei dos Reis dando uma ordem da minha vida e da tua. Para de ter medo, clama, adora, exalta e tem fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente vive por fé. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os secretários do rei e ditou um decreto dos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos em todas as províncias do reino, que era 127, e todos iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para toda a língua falada no reino. A cada tradução seguia a escritura usada em cada província. O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei e carimbadas com um anel real e levadas por mensageiros montados em cavalos criados nas estribarias do rei. Veja que a providência foi logo. Mordecai começou a fazer aquela emenda e mandar através da cavalaria para todos os reinos, todos os estados, onde dependesse, onde aquela cidade, aquele estado, né, tinha a ver com o rei, aquela carta chegou. Para animar, para fortalecer, para mudar tudo diante do medo dos judeus. O seu medo tem uma providência de Deus. A sua inquietação já tem uma carta do Senhor. A sua angústia, Deus já está trabalhando. A Bíblia diz que Ele trabalha para aquele que nele espera. Se você está orando, jejuando, louvando, o Senhor está trabalhando nos bastidores de forma gloriosa. É só crer. Se creres, verás a glória de Deus. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se o homem armado de qualquer povo ou qualquer província do reino atacasse os judeus, estes podiam combatê-los, matá-los, podiam acabar com todos os inimigos e até mesmo as mulheres e crianças e ficar com seus bens. Em toda a província, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Era o mês que estava preparado toda aquela situação. Deus aqui fez um rebuliço tremendo através daquela ideia que o rei deu a Mordecai. Deus está fazendo rebuliço que você não faz ideia do rebuliço de Deus. Quando você souber, você vai dizer, só o Senhor é Deus. O seu papel e o meu é adorar, é exaltar e glorificar o nome do Mestre, falar menos e adorar mais. Uma cópia da ordem do rei devia ser publicada como lei e ser lida em público em todas as províncias para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei deu ordem, os mensageiros montaram cavalos ligeiros da estrebaria real e saíram depressa. E o decreto foi lido em público, também em Suzã, a capital. Deus dá ordem. A ordem sai depressa. O agir dele é lindo e é tremendo. É esse Deus que eu e você servem. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real, azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça.
uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Suzã ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria, porque agora aquela lei foi mudada, teve um porém, teve uma emenda para a glória de Deus. E o que eu me acho interessante, o que me chama a atenção, é que tudo que tinha a mão, suas vestes, sua autoridade, né? Sua elegância, sua fama, seu poder estava com Mordecai. Porque Deus pega o grande e abate e exalta o pequeno. Ele não mudou, ele disse que não mudou, ele é o mesmo. Por quê? Essa inquietação, essa insegurança. Ele não muda. Ah, Beth, isso foi antigamente. Claro que não. Hoje ele faz do mesmo jeito. Formas diferentes, mas faz. Ele não muda. Não esqueça disso. Para os judeus, brilho e luz e felicidade de alegria e de vitória. Chegou luz para iluminar os caminhos. Tem luz para mostrar uma saída. Tem luz para ter vitória. Tem luz para você ter calma. Veja que aqui saltaram de alegria. Com essa vitória, o culto de ação de graça vai ser glorioso. Em todas as cidades, e para os judeus brilhou. Brilhou porque brilha. Quando o Senhor abre porta, tem brilho. Sabe? Você vê lá a grandeza do Senhor. Aleluia. Em todas as cidades do rei, onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes, se alegraram e comemoraram com festas e banquetes. Além disso, o lindo está aí, no final. Entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Você tem ideia do que é isso? Muitos se tornaram judeus porque estavam com medo da ordem e do poder que estava na mão deles. Deus tem honra assim na tua mão e na minha. Pessoas veem a grandeza de Deus nas nossas vidas quando a gente tem fé. Quando a gente está na presença do Senhor com dignidade. E aí Deus honra. Do jeito que Deus honrou Esther e Mardoqueia. Não esqueça, o decreto de Deus é perfeito. E está chegando na minha vida e na tua. Fica com Deus e a paz do Senhor. Até amanhã.